Olá, tudo bom? E aí, tá preparado para a nossa terceira lição? Na lição número 1, nós vimos que Jesus já existia antes de todas as coisas. No princípio, ele já existia. Na lição 2, a gente viu que ele tornou-se, mesmo sendo Deus, ele assumiu a forma humana. E nessa terceira lição, hoje, nós vamos observar um pouquinho sobre o fato que, mesmo sendo homem, Jesus não pecou, né? E a base dessa revelação está em 1 Pedro 2:22, que diz assim: ele não cometeu pecado algum. E isso gera uma grande questão para nós, para a gente poder entender. Ele, homem, ele deixando a sua glória de Deus, assumindo a forma de homem, e aqui o texto diz que ele não pecou. E se Jesus, como homem, não pecou, ele quer apontar para nós um caminho de como nós também vamos conseguir viver uma vida santa, justa aqui nessa terra. Mas será que isso é possível? Como que Jesus fez isso? Como ele conseguiu? Será que ele se usava de alguma estratégia para não pecar? E a gente vê isso claro em João capítulo 4, 34, que diz assim: Jesus, o próprio Jesus falando, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A minha comida é essa. Estranho, né? Jesus estava num contexto onde eles estavam saindo de um lugar, de um evangelismo, e os discípulos então começam a perguntar: Jesus deve estar com fome, né? Quer que a gente vá lá na cidade pegar algo para você comer? E Jesus então fala que a comida dele é como se o anseio dele, o foco dele, o desejo dele é fazer a vontade daquele que me enviou. E com essa frase de Jesus a gente percebe claramente essa estratégia que Jesus usava. Jesus não fazia a sua própria vontade. Ele não fazia o que estava só na mente dele, a vontade dele. Ele estava focado em fazer a vontade do Pai. E por causa disso, ele não pecava. É só você fazer um teste. Só nós fazemos um teste. Se toda vez que o pecado bater a nossa porta, a gente focar na vontade do Pai e não fazermos a nossa vontade, não nos entregarmos à vontade do pecado, nós não vamos pecar. E Jesus fazia isso o tempo todo. Ele fazia a vontade do Pai. Ele não estava focado em fazer a sua própria vontade. E por isso ele não pecava. João 8:29 diz: aquele que me enviou está comigo. Jesus mesmo dizendo: ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Sempre faço o que lhe agrada. Novamente, Jesus enfatizando que ele não estava fazendo a vontade dele. Por isso, ele não pecava. Agora, olha esse texto que interessante, o que está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, Jesus é como nós, foi como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Como nós passamos por algumas tentações, a palavra diz que Jesus também passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Isso vem para enfatizar que Jesus realmente estava aqui nessa terra como homem. Como Deus ele não poderia ser tentado, mas como homem ele sofreu todo tipo de tentação, porém venceu porque ele estava focado em fazer a vontade do Pai. Para terminar, o último texto, 1 João 3,5, que diz: vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Jesus, como homem, venceu o pecado, porque ele estava focado em fazer a vontade do Pai, e por isso ele não estava aqui para fazer a sua própria vontade. Eu e você, se nós também abrirmos mão das nossas vontades e focarmos na vontade do nosso Pai, no nosso Deus, a nossa vida realmente vai começar então a subir os degraus da santidade. Jesus, mesmo sendo homem, ele não pecou. É possível, é só focar na vontade do Pai. Que ele nos abençoe.
Amém.